tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão, nos diz Romanos 15:4. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto online. É muito bom nós estarmos celebrando este momento aqui com você através do nosso canal no YouTube. E se você é novo ou nova por aqui ou ainda não fez isso, peço a você que nos ajude. Como pastor, não estou falando de dinheiro, estou falando de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É de graça e você então é avisado de tudo que nós publicamos aqui no YouTube e isso ajuda também o nosso canal a crescer. Estamos rumo aos 1000 inscritos e se esse canal tem edificado a sua vida, peço que você dê esse passo e ajude a gente se inscrevendo no canal. Deixe também nos comentários de onde você está assistindo este culto online. Manifeste aí também o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. E nós não realizamos este culto em nosso próprio nome, mas este culto é realizado em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, convido você a nós termos neste momento uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Deus de todo amor, graça e misericórdia, obrigado que não cessas de nos procurar até nos encontrares. Nós, seres humanos, muitas vezes fugimos da tua presença amorosa, muitas vezes achamos que podemos ser independentes do teu amor e que podemos seguir as nossas vidas sozinhos, sem comunidade, sem fé, sem tua palavra, sem teus sacramentos, enfim, ó Deus, sem tua presença em nossas vidas. Mesmo assim, o Senhor, em seu amor, não deixa de nos procurar. E se um dia, ó Deus, ouvimos tua palavra e estamos em tua presença, é porque o Senhor nos achou. Se um dia decidimos seguir os teus caminhos, é porque antes já nos procuravas. Nesta certeza, pedimos que o Senhor venha abençoar este nosso culto, venha abençoar também a pregação da palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para guiar os nossos caminhos. E se estamos perdidos, que tua palavra nos encontre com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. E assim compartilhe conosco da leitura prevista para este domingo, conforme Lucas, capítulo 15, os versos 1 a 10, onde a palavra de Deus nos diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem-aventurados, bem-aventuradas são aqueles e aquelas que ouvem da palavra do nosso Deus e aguardam no seu coração. Amém. No aprisco,
redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Evangelho quebra a lógica do mundo. A lógica do mundo é a lógica da meritocracia, do fazer por merecer. Esta é a lógica do merecimento, da conquista, da vitória, do sucesso. A lógica do mundo é a lógica da aparência, do status, do andar na alta sociedade, estar perto de gente conhecida. A lógica do mundo é a lógica do poder, da glória e do prestígio. Da mesma forma acontecia com os fariseus e os escribas lá no tempo de Jesus. Os fariseus e os escribas eram gente da alta sociedade, pessoas com status, poder, prestígio, enfim, pessoas com notoriedade e que eram reconhecidas por causa de seus méritos. Os fariseus e os escribas acreditavam serem capazes de cumprir o rigor das leis do Antigo Testamento. Por isso, não se misturavam com os fracos, pobres, ignorantes, enfim, os desprezados pela sociedade da época. Por isso não é nada estranho que Jesus incomodasse profundamente os fariseus e os escribas. Enquanto eles buscavam o mérito, Jesus doava a misericórdia. Enquanto eles buscavam a ambição, Jesus doava da graça. Enquanto eles queriam fazer por merecer, Jesus buscava quem não tinha nada a oferecer. Enquanto eles escolhiam a dedo com quem iriam ter suas refeições, Jesus aceitava todos, até os mais humildes. Enquanto os fariseus e os escribas queriam ser a régua moral da sociedade para medir os outros a partir de si mesmos, Jesus olhava com misericórdia até para quem se perdeu na lama do pecado. Por isso, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles, versículo 2 do nosso texto. Enquanto os fariseus e os escribas enxergavam o ser humano apenas naquilo que poderia oferecer de bom, Jesus olhava para o ser humano como ele é. Para Jesus, o valor de alguém não depende dos próprios méritos, mas da graça e do amor do seu Pai. Enquanto os fariseus e os escribas queriam prender o próprio Deus em seus sistemas religiosos, o próprio Deus em Jesus se mostrou livre para agir com quem quiser, independentemente dos critérios humanos. Enquanto os fariseus só se sentavam com gente do seu tipo, Jesus decidiu fazer uma refeição com pecadores, uma afronta ao sistema farisaico. Percebendo a arrogância dos fariseus, Jesus contou 3 parábolas que figuram entre as mais conhecidas de toda a Bíblia.
Ele inicia com a palavra da ovelha perdida, Lucas 15, 1 a 7, seguindo pela parábola da moeda perdida, Lucas 15, 8 a 10, e concluindo com a parábola do filho perdido, Lucas 15, 11 a 32. As três parábolas possuem uma mesma ordem de acontecimentos em comum: perder, achar e alegrar-se. O texto previsto para hoje abrange apenas as duas primeiras parábolas e nós iremos obedecer ao trecho indicado. Mas eu recomendo que você em casa tire um tempo para ler e reler todo o capítulo 15 de Lucas. Diante dos grandes méritos dos fariseus e dos escribas, qual é a mensagem presente nestas parábolas? Qual é o grande ensinamento presente nestas histórias tão parecidas entre si? Quais são as novas formas de farisaísmo presentes em nossa sociedade ou até nas igrejas de hoje? Então, quais são as lições dessa parábola a nós? Para descobrirmos, vamos passar pelos três verbos principais das parábolas. E o primeiro, perder. As parábolas iniciam falando de algo bem comum do nosso dia a dia, perder algo. Todos nós sabemos o quanto é perturbador perder algo importante e não conseguir encontrar onde deixou. Muitas vezes, quando mais se precisa de algo, aquilo não é encontrado de jeito nenhum. Então, de repente, quando a necessidade já passou, o objeto reaparece no lugar mais óbvio da casa. Da mesma forma acontece nestas três parábolas. Na primeira, um homem que tinha 100 ovelhas acabou de perder uma delas. Ele poderia ter se conformado com as 99 ovelhas. Poderia pensar em adquirir outra quando possível. Porém, essas ideias nem passaram pela sua cabeça. A primeira coisa que ele pensa e faz é deixar as 99 no aprisco para buscar aquela que se perdeu. O mais interessante é que a motivação dessa ação não é a cobiça ou a ambição, mas a misericórdia, pois seu coração está doído por aquela única ovelha que se perdeu do rebanho. Qual o valor de uma ovelha perdida? Será que ela é mais amada que as outras? Em uma pregação sobre a parábola da ovelha perdida, Lutero compara a ação de busca a uma mãe que tem muitas crianças e ama todas elas da mesma forma. Quando uma das crianças cai ou fica doente, este de fato cria uma diferença entre as crianças. A mãe faz de tudo por aquela criança que neste momento especial é a que recebe mais cuidado. Isso não significa que as outras crianças sejam abandonadas. Da mesma forma, não se diz que as 99 ovelhas são deixadas desprotegidas. Possivelmente ficaram no curral ou alguém tomou conta delas enquanto o pastor procurava aquela que se perdeu. Deus tem uma paixão muito grande pelas pessoas perdidas e quer que tenhamos essa mesma paixão por sua missão. Os fariseus e os escribas são as 99 ovelhas no aprisco que julgam, apontam o dedo e falam mal daquela que se perdeu. As 99 ovelhas do aprisco são aquelas que xingam, fazem fofoca, pintam a pior imagem possível daquela que as deixou. No lugar do coração, as 99 ovelhas possuem uma pedra. Por isso são desumanas em seu julgamento e completamente incapazes da prática da misericórdia. O falecido pastor norte-americano Billy Graham certa vez disse: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Ele está certo. A evangelização e a missão não é tarefa apenas do ministro, da ministra, embora receba essa função. É tarefa de todos os cristãos trazer as pessoas que se afastaram do seu batismo de volta para a comunidade cristã. Deus se entristece profundamente com o pecado do ser humano. Assim diz o Senhor por meio da boca do profeta Jeremias: fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor, Jeremias 9:3.
Conforme Isaías 59:2, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Ou seja, o pecado nos separa de Deus. Mesmo assim, eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Isaías 59:1. Deus não deixa o seu coração se tornar pedra, pois Deus sempre está disposto ao perdão, ao recomeço e à misericórdia. A nossa tarefa como Igreja de Jesus é resgatar os perdidos, pregar o arrependimento, denunciar a injustiça e a opressão, clamando por conversão. Deus não espera que apontemos o dedo para aqueles que se perderam, mas que estendamos as mãos para a acolhida, para o abraço, para a misericórdia. A intenção de Deus não é que o pecador se perca ainda mais e seja castigado, mas que seja encontrado pela graça. E nós, como cristãos e cristãs, temos essa missão. Da mesma forma aconteceu com a moeda perdida. Uma dracma equivalia na época a um dia inteiro de trabalho. A mulher não buscou a moeda por egoísmo ou ambição, mas por necessidade. Talvez, embora ela tivesse mais moedas, aquela serviria para comprar seu pão. Precisava daquela moeda para viver. E não há maior alegria que encontrar aquilo que se perdeu. E assim nós vamos então ao nosso segundo ponto, o segundo verbo, que é achar. Há um alívio quando o que estava perdido é encontrado, tanto para a ovelha quanto para a moeda. Esse fato mostra algo importante sobre a graça de Deus. Ele está à procura do ser humano pecador. O ser humano nunca encontraria Deus se o próprio Deus não o procurasse primeiro. Antes do ser humano pecador procurar a Deus, Deus já o procura. Sem Jesus, o ser humano está completamente perdido. A única coisa que de fato o ser humano merece é a condenação eterna. Mas esse não é o desejo de Deus. Ao contrário, Deus decidiu não realizar a condenação ao efetuar o seu julgamento em seu próprio e unigênito Filho. Na cruz, o Filho foi condenado para que o pecador fosse inocentado. Em outras palavras, o Filho foi morto para que o perdido fosse encontrado. Deus não lança o ser humano pecador para fora do seu reino, como queriam lá os fariseus e os escribas. Ao contrário, o que Deus mais deseja é a conversão do pecador. Jonathan Edwards, um pregador norte-americano e primeiro reitor da Universidade de Princeton, afirmou em uma das suas mais conhecidas pregações: o pecado é a ruína e a miséria da alma. É destrutivo por natureza e, se Deus o deixasse sem restrições, não haveria mais nada para tornar a alma perfeitamente miserável, diz ele. O pecado é uma desgraça e é o destino de todo ser humano. Nisso todos são iguais, não há diferenças. Diante de Deus não há pecadinho ou pecadão, não. Diante de Deus só há o pecado. Embora as leis humanas tenham consequências diferentes para crimes diferentes, diante de Deus o pecado é sempre o mesmo pecado. Isso nos ensina que não há um justo sequer, Romanos 3,10, ou seja, há quem possa se achar melhor que aqueles que estão perdidos, porém, diante de Deus, todos são igualmente pecadores. O apóstolo Paulo foi um dos que foram encontrados pelo amor de Deus, e ele, enquanto perseguidor da Igreja de Jesus, era um dos mais perdidos. O próprio Paulo disse ao seu irmão na fé Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal.
Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Preste atenção. O pecador principal não é o outro, mas eu mesmo. Se eu mesmo não for o maior pecador que eu conheço, então definitivamente ainda não entendi o Evangelho. Tem ovelhas no aprisco que podem estar mais perdidas dentro que aquela que se perdeu para fora, pois pelo menos aquela não é hipócrita, falsa e orgulhosa. Deus tem interesse na nossa salvação, nesta vida aqui e para a eternidade. E quando a graça de Deus encontra o pecador perdido, vivenciamos o terceiro verbo do nosso texto: alegrar-se. Embora o mundo possa apontar o dedo para aquele que se perdeu, Deus o espera de braços abertos e lhe prepara um banquete. Por isso, Jesus foi muito claro em suas palavras dirigidas aos soberbos fariseus e escribas. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. E continua: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Preste atenção. Não há festa no céu para gente que acha que tem auréola na cabeça. Também não há festa no céu para quem se acha mais santo, santa que as outras pessoas. Não há festa no céu quando cristãos apontam o dedo para aquele e aquela que se perdeu. Não. A festa no céu quando o pecador se arrepende, quando alguém reconhece a sua miséria diante de Deus e clama por graça e misericórdia. Ali há alegria e comemoração. O céu não estava em festa porque os fariseus e escribas buscavam cumprir o rigor da lei. Também não havia festa no céu quando eles julgavam os pobres, miseráveis e, enfim, os pecadores. Não soava uma voz no céu dizendo: é isso aí, ou eles mudam ou vou metralhar todos eles. Não, gente, muito ao contrário. A festa no céu sempre que alguém entende a miséria em que está e recebe do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a função também da comunidade: não rechaçar, julgar ou distanciar, mas orar, receber, acolher, enfim, amar, exercer misericórdia, ter um coração mole, ser comunidade empática ao pecador arrependido, ser igreja que não julga, mas ama pelo exemplo, ser igreja que, sendo discípula de Jesus, discipula outros. Dietrich Bonhoeffer escreveu: a resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas um ato de obediência. O teólogo Karl Barth escreveu na mesma direção, dizendo que Deus requer fé em forma de obediência a Ele. É este comprometimento que Ele constitui a essência do chamado ao discipulado. A igreja cristã é chamada a discipular pessoas. Por isso a igreja precisa ser exemplo em Cristo Jesus, não de perfeição, mas de misericórdia, graça e amor. Essa é a alegria de ser igreja, corpo de Cristo na terra. Amados irmãos, amadas irmãs, a sua igreja, a nossa igreja, tem saído em busca dos pecadores? Ou temos sido uma igreja encurvada em si mesma, que só sabe apontar o dedo para os outros? Será que também nós muitas vezes não somos fariseus e escribas? Na Constituição da ISLB, artigo 3º, diz que a missão da igreja é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária, promover a paz, a justiça e o amor na sociedade, participar do testemunho do Evangelho no país e no mundo. Conforme o planejamento missionário da ISLB, isso é efetuado em diferentes dimensões da missão, que são evangelização, comunhão, diaconia e liturgia. Cabe a nós a reflexão se estamos sendo igreja para os de fora,
ou apenas um clubinho dos de dentro? Deus abençoe essa nossa reflexão. Vamos amar e buscar aos perdidos. Vamos ser e fazer missão. E para isso Deus chama a cada um de nós a um compromisso. Vamos colocar o que aprendemos em prática? Sem olhares de julgamento, pensemos em pessoas que há algum tempo não temos visto na comunidade. Como será que estas pessoas estão? Onde elas estão? De quem você lembra? E você vai ganhar agora uma tarefa super especial. No QR Code que está aparecendo aqui na tela para você e também na descrição do vídeo, você pode acessar e imprimir um convite que você tem a tarefa de visitar essa pessoa, de repente marcar um café, um chimarrão, um chá com ela, ver como essa pessoa está e entregar esse convite da sua comunidade para o culto. Faça isso. Antes de fazer isso, ore pedindo que Deus abençoe este momento. Baixe o arquivo, imprima ou mande um arquivo mesmo no WhatsApp, também é possível, mas tenha um momento presencial com essa pessoa e convide ela. Vai ter um culto bem especial, tal dia, tal hora. Eu gostaria muito que você viesse lá celebrar o amor de Deus com a gente. Coloque essas palavras e que Deus abençoe a sua missão. Quem sabe, desta forma, Deus vai usar você para trazer muitas pessoas que se perderam de volta para a comunhão à fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim quero convidar a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Chegando nós ao final deste culto online, convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Deus amado e querido, obrigado que o Senhor nos chama, nos procura, e o Senhor faz isso através da pregação da palavra e dos sacramentos, exclusivamente através destas ferramentas que são tuas. Deus querido, por isso nunca permita que nos afastemos da pregação, do ouvir da pregação da Tua Palavra, mesmo que muitas vezes esta pregação confronta nossas ideias, nossas convicções, nossos erros. Concede que permaneçamos firmes em Ti, mesmo quando Tua Palavra vai contra nós pecadores. Deus querido, obrigado que Tu não nos abandonas e pedimos que o Senhor faça de todos e todas nós missionários e missionárias, para que assim possamos, ó Deus, também chamar, também convidar, também evangelizar, levar Tua Palavra a quem precisa da Tua Palavra, trazer para a comunhão com amor, carinho e dedicação aqueles e aquelas que estão afastados. Nós oramos, ó Deus, que a Tua missão seja a nossa paixão. Obrigado que o Senhor nos inclui na Tua missão, ó Deus, e podemos participar através do amor. Que Tu abençoes a cada pessoa que está assistindo a este culto online, que Tua bênção e Teu amor transbordem em cada família. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, agora nós entregamos a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim convido você a nós recebermos da bênção de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, então vamos fazer missão, trazer pessoas para a comunhão e servir a Deus com alegria. Amém.